Rapaz, queridos, Deus tem um nome, Deus tem um nome exclusivo, Deus tem um nome único, pelo qual ele atende. Dentre todos os nomes que a Bíblia apresenta a Deus, por qual deles ele atende como sendo o seu próprio nome ou o seu nome exclusivo? Queridos, Deus não tem um nome único pelo qual ele é identificado. Quem é identificado por um nome único e sobrenome somos nós, que temos o nosso registro de nascimento. Todos os nomes de Deus que a Bíblia apresenta são nomes próprios dele e exclusivo dele, mas não é nome, são nomes. Nós temos o nosso nome, mas milhares de pessoas têm o mesmo nome que nós. Ou seja, milhares de pessoas registraram com esse mesmo nome, tem o mesmo registro de nascimento, ou seja, com o mesmo nome que nós. Todos os nomes que a Bíblia atribui a Deus, eles têm significado, eles têm uma essência. E Deus é identificado exatamente pela essência desses nomes que a Bíblia atribui a Deus, não sendo um nome próprio, não sendo um nome único de Deus. Então nós vamos apresentar alguns nomes que a Bíblia mostra para nós, né? E são nomes conhecidos, nomes que a gente está familiarizado para entendermos melhor essa questão, se Deus tem ou não um nome único. Por quê? Porque tem algumas denominações ou pessoas que digam, né, que Deus tem o seu nome próprio, que Deus tem um nome único, e questionam isso. Mas a Bíblia não rotula Deus com nenhum nome próprio. Ela rotula Deus com nomes, com significado que identifica Deus, né? Porque ele é o significado desses nomes. Então vamos ver. Yahvé, muito conhecido, né? É o tetragrama, Yahvé. Yahvé e Jeová, querido, é a mesma coisa. Jeová é uma forma portuguesada, né, de a gente falar Yahvé. Mas o sentido é o mesmo, se você falar Jeová, não tem problema nenhum. Então, mas qual é o significado desse nome? Qual é o significado do nome Yahvé ou Jeová? A essência dele é assim, é aquele que é, ou eu serei. Vamos repetir? Aquele que é, ou eu serei. Tá, vamos procurar explicar melhor para a gente entender, né? Referindo-se à natureza eterna, existencial e imutável de Deus. Em Êxodo 3, o verso 14, Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Moisés estava com uma tarefa para ser realizada, né? Tirar o povo de Israel do Egito. E ele precisava identificar Deus para o povo de Israel, o Deus que estava enviando ele ali, né? Então ele pergunta o nome de Deus. E Deus diz: eu sou o que sou, estou enviando a vós. Ou seja, Moisés não entendeu coisa nenhuma, né? Porque era estranho esse nome para ele. Mas assim, queridos, aí Deus, para facilitar Moisés, ele diz: olha, fala para o povo de Israel que eu sou o Deus de Abraão, que eu sou o Deus de Jacó, que eu sou o Deus de Isaac, enfim. Eles me conhecem assim, então eles é familiarizado com esse nome, né? Mas quando Deus diz eu sou o que sou, ele está se identificando como um Deus atemporal. Do que se trata um Deus atemporal? É um Deus que não se limita ao tempo. É um Deus que não está restrito ao tempo, não está restrito a espaço, não está restrito à hora. Esse Deus não se limita a nada disso, ele é um Deus transcendente, ou seja, ele vai além da imaginação do ser humano. E então essa frase de Deus, eu sou o que sou, identifica ele assim, como Deus único, porque isso é pertinente somente a Deus, né? El Shaddai, um outro nome conhecido, traduzido no hebraico como Deus poderoso, ou Deus todo-poderoso, né? Tem procedência bíblica? Tem, querido, tem procedência bíblica. Gênesis 17, versículo 1, quando Deus está conversando ali com Abraão, ditando ali as primeiras ordens para Abraão: anda em minha presença e ser prefeito, eu sou o Deus todo-poderoso. É assim que Deus
está se identificando, né, para Abraão como Deus Todo-Poderoso ou El Shaddai. Apocalipse 1 e o verso 8, também Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Tem outras citações, não vamos citar aqui, que é para não prolongar muito o vídeo, né? Elohim, se você falar esse nome, você está falando Deus. E está em Gênesis 1 e o verso 1. Elohim. Então, esses nomes que nós apresentamos aqui, com essas passagens bíblicas, eles dizem quem é Deus, quem Ele é. Mas tem os versículos que nós vamos citar agora, identifica Deus pelo que Ele faz. Então, vamos lá. Jeová Rafá, você está familiarizado com esse nome, existem louvores com esse nome, né? Jeová Rafá. E o que isso significa? O Deus que sara, o Deus que cura. Salmos 103, também tem outras citações, mas nós ficamos com Salmos 103, que mostra bem de perto essa realidade para nós, né? Ele que sara todas as suas enfermidades, Ele que cura todas as suas enfermidades, que redime da perdição. Então, Jeová Rafá é esse Deus que cura, que liberta, né, que sara as nossas enfermidades. Pois bem, querido, Salmo 103, depois você confere aí na sua Bíblia. Jeová Jiré, um outro nome também conhecido. Os mensageiros gostam muito de citar esse nome, né? Jeová Jiré, nas mensagens. Está em Gênesis 22, versículo 14. Deus da provisão, Deus proverá. De onde surgiu esse nome? Qual é a origem desse nome? Deus proverá. Queridos, foi Abraão. Abraão, quando ele sobe ali com Isaac no Monte Moriá, e ele vai imolar, né, Isaac. Deus está colocando ele à prova, e o filho então pergunta, cadê o cordeiro? Aqui está a lenha, está o fogo, mas e o cordeiro? Aí Abraão diz, e Deus proverá. E de fato, isso ocorreu mesmo. Deus proveu, né? Colocou ali na frente deles um cordeiro, e ele então imola o cordeiro no lugar do filho. E aquele lugar ficou então marcado com esse nome, né? Deus proverá. Mas Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do Salmo 23, Ele é o Senhor e o pastor dos Salmos 23, porque ali nós vemos o pastor da provisão, o Senhor da provisão. O salmista Davi utiliza-se desse nome, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aproveitando-se da função que ele exercia como pastor de ovelha. Ou seja, ele cuidava das ovelhas, ele levava as ovelhas ao pastoreio, ele dava água para as ovelhas, ele tinha ali o curral, o aprisco das ovelhas, enfim, ele livrava elas dos predadores. Davi era esse pastor que provia tudo para o bem-estar das ovelhas. E ele vê em Deus, esse pastor, esse Deus que provia para ele todas as suas necessidades. E também é para nós, né, irmãos? Nós também vemos o nosso Deus dessa forma como Davi via, né? Então é o Jeová Jiré. Pois bem, querido, Yeshua é o Deus que salva. Yeshua está em Mateus 1, versículo 21. É quando o anjo conversa com Maria e anuncia ali o nascimento de Jesus e diz para ela, e o seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, ele é o Salvador. Então Yeshua é o Deus que salva. Agora é interessante a gente observar esses nomes de Deus, que são nomes próprios dele. Nomes próprios. Então não é um nome. Mas não é que ele é identificado pelos nomes. É identificado pela essência que está nos nomes. Ele é a essência desses nomes. Diferente de nós. Nós temos o nosso nome e não correspondemos com a essência do nosso nome. Um pequeno exemplo aqui para a gente entender melhor. Alguém que se chama Manuel ou Emanuel, tem o mesmo sentido. O fato de omitir o E, mas o sentido da palavra é o mesmo, né? E Emanuel significa Deus conosco. E esse nome, para quem chama Emanuel, ele não corresponde com o nome, porque ele não é Deus conosco, mas ele é identificado pelo nome. Já para Deus, Deus é o Emanuel. Ele é exatamente isso. Ele é a essência desse nome, porque ele é Deus conosco. Confirmando isso, no Salmo 68, salmista, ali no escrito, o salmista Davi,
o próprio Deus dizendo, e meu nome é Já. Esse Já significa Deus conosco, Deus que está em todos os lugares, Deus que preenche o universo, que está em todo o tempo, junto com a sua igreja, junto com o seu povo. Enfim, Ele é Deus Já, Ele é o Deus do momento, Ele é o Deus que socorre a qualquer momento que os seus servos necessitam e atende a qualquer momento que nós precisamos nas nossas orações. Querido, eu acho que fez sentido, nós entendemos a razão do nome de Deus. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.